dia 24 de junho de 2019. Relembrar que a nossa reunião ordinária será no próximo dia 1, às 9h30 da manhã. Às 9h30 da manhã já está agendado. Qual é a próxima? Dia 1, às 9h30. Por causa da questão, nós íamos para... Não, isso ficou todo já. Naquele dia marcámos às 4 já. Eu já fiz ir o edital e tudo. Às 9h30 da manhã. Depois as outras é no dia 15, depois a outra dia 1 de agosto e depois... Sim, ficou, já temos o edital, já pode enviar o edital por isso. Portanto, esta... 15, pronto, só que a dia 1, por causa de nós irmos para Castelo de Vide, à tarde. É 1, 15 e depois as outras. E as outras ficou dia 1 e 1 e 26 de agosto. 1 de agosto? E 26, foi aquilo que fechámos aqui todos. Pronto, mas que fique... Só para eu mandar a justificação para vocês. Pronto, que fique... 26 de agosto. Portanto, sobre a reunião de hoje, tem a ver com... temos a ata da última reunião extraordinária. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovada a ata da última reunião. Esta reunião também é extraordinária. Tem a... Há um I, podia ser um A, mas é um artigo, portanto, percebe-se perfeitamente o contexto da coisa. Esta... Nas minhas declarações, na minha declaração de voto, é uma coisa assim, mas percebe-se o contexto. Dizer que, relativamente ao ponto 2, temos um ponto 1, tem a ver com a nossa proposta de resolução fundamentada relativamente à providência cautelar que foi colocada às obras do mercado de Santarém, portanto, o município de Santarém, e o que vou dizer depois que fique também como declaração de voto da bancada do PSD, dizer que o município de Santarém está obrigado a defender o interesse público. E é claro, relativamente a estas matérias, há vários interesses públicos que resultam da fundamentação que aqui está, que se sobrepõem à questão do interesse privado. Dizer que o município de Santarém, e todos sabemos que o mercado é um imóvel classificado, é um imóvel que não tem obras significativas desde os anos 30 do século passado. Do ponto de vista daquilo que é a questão da salubridade e da higiene e segurança, está bastante deficitário. Há aqui um risco, claro, do município de Santarém perder fundos comunitários e também ter indemnizar o empreiteiro que já temos contrato assinado com ele. Relativamente a todas as matérias, o município tem dito que está a estudar aquilo que acha que é o melhor para o mercado. O mercado não terá que ser só requalificado, o mercado terá que ser revitalizado. Não podemos continuar a querer fazer as coisas da mesma maneira e ter resultados diferentes. E, portanto, a proposta que mais à frente traremos a uma destas reuniões de Câmara também irá ao encontro dessas necessidades. Senhores vereadores. Sim, senhor. Sr. Presidente, bom dia a todos. Sr. Presidente, eu acho que, enfim, a defesa do interesse público, obviamente que deve ser a nossa postura aqui à volta desta mesa, sendo certo que os eleitos do Partido Socialista lamentam uma vez mais esta situação, porque parece que está a ser recorrente trabalhar com a Câmara utilizando as providências cautelares. Eu julgo que isso revela alguma falta de capacidade de diálogo e de negociação e de antecipação dos problemas e por isso eu pegava nas suas palavras que não se pode atuar da mesma maneira e esperar resultados diferentes. E, portanto, julgo que se há alguma lição que se deve retirar destas últimas duas reuniões extraordinárias que nós fizemos, é que alguma coisa se passa para que os cidadãos não consigam resolver os problemas com quem deviam resolver, com quem os representa, e utilizam os tribunais para resolver problemas que deveriam ser antecipados e deviam ser resolvidos a priori. No caso concreto do mercado municipal, nós verificámos desde o início deste processo que havia muitas histórias mal contadas, muitos problemas por resolver. Na altura, quem conduzia este processo era o vereador Jorge Rodrigues. Tivemos até aqui uma sessão que eu, enfim, considero de má memória, em que as pessoas do mercado e os seus representantes acusaram enfim, o vereador de falta de diálogo, entre outros mimos. Quer dizer, eu não gostei nada dessa reunião, até porque, enfim,
um vereador é um vereador e, portanto, representa a Câmara e, portanto, confesso que não gostei, mesmo sendo um vereador do acordo de política, não gostei da forma como, enfim, como foi tratado e como foi até acusado de alguns aspectos. Mas o que é certo é que se adivinha por essa reunião e depois pelas reuniões subsequentes que este processo não ia acabar bem. E vamos ver como é que vai acabar. Porque a situação dos fundos comunitários já se sabia a priori, Sr. Presidente, e a questão dos atrasos também já se sabia a priori. E, portanto, quando se decidiu avançar para um projeto que foi aqui aprovado por unanimidade, todas as questões deviam estar salvaguardadas à partida. E não estão, como se vê, aliás, pelos argumentos utilizados pelos vendedores do mercado que colocaram esta providência cautelar que hoje obriga a estarmos aqui a falar. Mas já agora dizer-lhe também que, do ponto de vista do funcionamento do mercado, o mercado obviamente que tem problemas, por exemplo, por causa do estacionamento. E se nós não resolvermos também a questão do estacionamento e do acesso ao mercado, vamos continuar a ter problemas, por muito boa que seja a recuperação e por muito bons que sejam os vendedores. Hoje, as vendas, sejam elas quais forem, necessitam de algum ordenamento do trânsito e o mercado é o único espaço em Santarém onde, para ir às compras, é preciso pagar. Mesmo as grandes superfícies que estão instaladas em áreas comerciais têm descontos ou isenção de pagamento do estacionamento. O que é que acontece aqui no mercado municipal? Não. As pessoas, para além de terem que pagar, eventualmente correm o risco de ter que pagar uma multa, porque se as coisas não correrem bem, são multadas. E, portanto, fica aqui também a recomendação do Partido Socialista para que, concluída que se esteja, esperemos nós, a recuperação do mercado, também esta questão do estacionamento e do acesso ao mercado seja resolvida, porque é um problema grave que afeta claramente o funcionamento do mercado. Depois, nós consideramos que os espaços alternativos deviam ter sido criados a priori, deviam ter sido consensualizados com os vendedores e aparentemente também não foram, porque houve uns locais, depois passaram para outros. Agora, aparentemente, a solução da Casa do Campino também não é uma solução que sirva, porque acaba por ter interrupções, quer por causa da gastronomia, quer por causa das festas de São José, portanto, também não é uma solução que me parece que seja agradável para todos, de tal maneira que o Partido Socialista criou até uma comissão que faz parte do o vereador José Augusto, criou uma comissão interna, já reuniu com os vendedores do mercado e até já solicitou à Câmara uma reunião que foi adiada, já esteve marcada, mas que foi adiada, julgo erro, para 26 ou 27, segundo me foi transmitido. E, portanto, eu diria que a posição do Partido Socialista também é a defesa do interesse público e defesa do interesse dos municípios relativamente a esta matéria. Sendo certo, nós aquilo que recomendamos vivamente é que, quer neste caso, quer em casos futuros, se perca tempo a negociar, a defender os interesses do município, obviamente, mas a criar condições que evitem o recurso aos tribunais e que, enfim, possibilitem chegarmos a acordo defendendo os interesses da população e, obviamente, os interesses do município. Não quer dizer que o município não tenha que recorrer ao tribunal ou que os cidadãos não tenham que recorrer ao tribunal. É normal que isso possa acontecer. E, portanto, isso, se não houver condições para se fazer de outra maneira, enfim, a defesa do interesse público a isso obrigará. Mas parece-nos a nós que nos casos em apreço, e neste caso em particular, não foram esgotadas, nem foi feito o trabalho necessário para que pudéssemos ter hoje uma solução diferente para o mercado, em que o único problema, aparentemente, julgo que é o visto do Tribunal de Contas, que ainda não se conseguiu. Portanto, não há aqui um perigo iminente, até porque ainda não há o visto do Tribunal de Contas, e há até 6 meses depois desse visto, julgo, pelas condições contratuais, há 6 meses para se poder dar início para se contratualizar, e, portanto, para se dar início à obra, e, portanto, estamos ainda com um prazo relativamente confortável para podermos resolver todos os problemas pendentes, não perdermos fundos comunitários e termos o mercado reabilitado como é desejo de todos, julgamos nós. Muito obrigado. Sendo muito telegráfico, só aqui algumas notas, dizer que, tanto num caso do Paraclube
como neste, a coisa que o município tem tido é diálogo. O Paraclube, como disse na última reunião, de 2015 a 2017, tivemos sucessivas reuniões e o Paraclube nunca fez prova de que tinha direção e que existia. Que sejamos claros sobre isso. E, portanto, o município de Santarém, depois do que ouviu aqui nesta reunião, onde houve pessoas que vieram dizer que passavam dinheiro para as contas diretamente de algumas pessoas e não para o Paraclube, o município de Santarém só tinha era que atuar. E foi dito aqui nesta sala onde nós estamos. Porque se não o fizéssemos, não é uma falta de diálogo, é fazer cumprir aquilo que é a lei. E, portanto, não havendo direção, e tendo nós reunido com ex-sócios do Paraclube, dizendo que o Paraclube já não existia, não tinha direção. O Paraclube não existia, não tinha direção. Vieram aqui dizer que passavam dinheiro não para a conta do Paraclube, mas para a conta de pessoas do Paraclube, e, portanto, o município de Santarém só fez o que tinha que fazer. Neste caso, aquilo que já foi dito, na altura, pelo vereador Jorge, que acompanhou o processo, não houve falta de alternativas. As pessoas aceitaram ir para um espaço, foram ver, foram feitos 5 layouts e claro que há 2, 3 pessoas, e tenho problema nenhum em assumi-lo, que fazem questão de tentar que não haja uma solução. E eu também quero dizer que o principal rosto dessas pessoas, e já lhe disse numa reunião ali, e posso dizer aqui também, ela própria está de forma ilegal no mercado. Porque se nós com o Benfica tivemos, para aquilo que é a casa do Benfica, tivemos que passar de direito público para direito privado, eu não percebo como é que algumas pessoas estão lá só por deliberações e sem astas públicas. E se calhar por sabendo isso, é que fazem tudo isto, colocando em causa um processo que, a nosso ver, deveria ter sido fácil. E, portanto, no anterior espaço foram feitos 5 layouts, em princípio todos aceitaram e depois, por uma questão de tentar dificultar o processo, não foram. Claro, temos todo o tempo do mundo, até finais de abril, meio de abril, de outubro, comentar a questão do visto. Agora, a requalificação é necessária, mas também é necessária a revitalização. E eu, quando digo isto, se calhar, como disse aqui nesta reunião, quando tiveram cá as pessoas das lojas e das bancas, e o problema aqui, que fique claro, não é com as bancas, porque as bancas ficarão todas, é com as lojas, porque as lojas também poderão ficar todas, mas terão que, como nós defendemos um outro modelo de gestão, terão que, se calhar, pensar um outro tipo de soluções, eles próprios modernizarem-se, porque é isso que eu digo, será importante, e nós temos isto consensualizado dentro do Executivo, que achamos que devemos ter um outro modelo de gestão, porque este modelo de gestão não funciona, e se há outros melhores, é esse que nós vamos experimentar. Sobre a questão da declaração de voto, que aqueles fundamentos que estão na nossa resolução fundamentada, que fiquem para a ata. Muito bem. Quem vota contra? Quem? Tem uma declaração de voto. Sim, Sr. Presidente, nós votamos contra, mas eu queria ler aqui uma declaração de voto. Sim. A concessão... Sim. Ele depois manda isto por Word, para vos facilitar a vida. A concepção e elaboração de qualquer projeto, para mais visando uma intervenção na primeira obra pública, saída do traço do famoso arquiteto Cassiano Branco, deveria ter sido precedida da execução de um programa preliminar condigno, onde estivessem contemplados os objetivos dessa intervenção, bem como as suas características funcionais e orgânicas, implicações financeiras, com a indicação dos encargos, dos prazos de execução da obra e da sua gestão, nunca esquecendo que estão igualmente em causa postos de trabalho e as próprias vidas de quem ali trabalha. Ora, a autarquia não soube responder cabalmente a nenhuma destas questões, porquanto não elaborou previamente os estudos baseados em estratégias que sustentassem os objetivos a atingir, com a designada renovação do mercado, nos domínios sociais, económicos, urbanísticos, ambientais, patrimoniais e culturais. A prova é que, tendo marcado uma reunião para o dia 19 de junho com a Comissão do Partido Socialista para acompanhamento deste processo, a atual líder autárquica desmarcou essa reunião meia hora antes. A prova é, nas reuniões havidas com os comerciantes, o mesmo político profissional tendo entrado em frequentes contradições, como num jogo de avanço e recuo, procurando levar ao enfraquecimento das legítimas pretensões dos comerciantes, as quais consistem tão simples e justamente na luta pela garantia dos seus postos de trabalho após a realização das obras e da indicação de um espaço alternativo para o exercício da sua atividade no decurso da renovação do mercado.
Convirá sublinhar a extrema correção dos comerciantes do mercado municipal, apoiados pela sua associação, as quais entendem, e a nosso ver bem, que a Casa do Campino não é uma alternativa aceitável, desde logo por não pode ser usada durante o Festival da Gastronomia e as festas de São José. Verdadeira alternativa à atual maioria, uma maioria que considera os cidadãos descartáveis, a fim de concretizar medidas que nem sempre foram devidamente estudadas, quando a nossa autarquia até possui quadros técnicos à altura. O Partido Socialista não pode deixar de censurar as posições da maioria deste Executivo, que, uma vez mais, está a dar provas da sua notória incapacidade de resolução dos problemas da cidade e do Concelho, pois não soube acautelar questões tão básicas como os impactos destas intervenções no plano do estacionamento para clientes e comerciantes, para facilitação de cargas e descargas, nem a definição partilhada de um tipo de gestão futura que fosse vantajosa para o mercado e para a zona envolvente, tendo-se esquecido de elaborar convenientemente as estratégias e os estudos integrados para os objetivos que se pretendem atingir com a renovação do mercado municipal, nomeadamente nas dimensões social, cultural, urbanística, ambiental, patrimonial e económica, como acima referimos. Os vereadores do Partido Socialista. Sr. Presidente. Só gostava de dar aqui uma nota, que é o seguinte. As declarações de voto todos fazemos as que fazemos e depois no debate político teremos até outubro de 2021 muito tempo para debater muita coisa e vai-me dar gozo algumas coisas que futuramente virei a dizer sobre algumas declarações. Mas dizer que lamento, eu na quarta-feira de manhã tive uma virose, não me conseguia quase levantar e estive com muita dificuldade durante a tarde. E, portanto, desmarquei a reunião por causa disso e quem esteve na quarta-feira percebeu claramente que mesmo à tarde estava, ainda há pouco a vereadora me disse, estava bastante debilitado porque tive uma diarreia muito grande. Portanto, houve uma virose em minha casa com o meu filho e que também passou para mim. Portanto, se há uma coisa que o Ricardo Gonçalves e o Sr. Executivo gosta é de terem reuniões e debater. Há várias ideias e vou-vos dizer uma coisa que é o seguinte. O Executivo PSD está a fazer política para as próximas gerações e não para as próximas eleições. E que isto fique na cabeça de todos, que é assim que vamos continuar a fazer. Achamos que é importante e também sabemos o que é o diálogo, dialogamos, mas também sabemos aquilo que é importante para a cidade. E falamos com muita gente da cidade que nos diz que o caminho que estamos a trilhar é o mais correto relativamente a estas matérias. Muito bem. Já está. Nossa próxima reunião.